Meus cumprimentos aos alunos e às alunas. Nós vamos seguir a nossa disciplina Direito Penal 1. Agora é uma sequência, na realidade, da aula sobre a lei penal no tempo, segundo momento de diálogo a respeito dessa temática, uma temática normativa e que, portanto, encerra naturalmente algumas dificuldades. Eu costumo dizer que justamente em razão disso o aluno e a aluna devem complementar o conteúdo didático transmitido oralmente pelo professor com leituras, né? Isso é bastante importante a fim de que o conhecimento fique sedimentado. Há muitas questões atuais, inclusive, que concernem as discussões sobre a aplicação da lei penal no tempo. É um tema, portanto, de muita relevância. Nesse segundo momento, nessa segunda aula acerca da mesma temática, nós vamos referir alguns tópicos especiais, alguns assuntos mais específicos relacionados com o conflito intertemporal das leis penais, a lei penal no tempo, e o primeiro deles é a chamada lei intermediária. Lei intermediária. Vejam que curioso. Lei intermediária é aquela que não estava vigendo nem no momento do fato e nem no momento da decisão. Lei intermediária, portanto, é aquela que não estava em vigência no momento do fato e tampouco no momento da decisão a respeito desse mesmo fato. Percebam que, a rigor, aqui eu estou a abordar um assunto que envolve três leis penais, e vocês entenderão pelo exemplo que lhes darei. Aqui é preciso resgatarmos, por óbvio, alguns conceitos e algumas parêmias que assentamos na aula anterior. Se a lei intermediária, que é aquela que não vigorava nem no momento do fato e nem no momento da decisão, se a lei temporária for mais benigna, se ela for a mais benigna, ela terá ao mesmo tempo, retroatividade e ultraatividade. Basicamente, o que estou a lhes dizer aqui é algo que já foi mencionado anteriormente, que as leis penais mais benéficas são retroativas e ultraativas. Aqui a temática diz respeito à chamada lei intermediária, inclusive para esclarecer bem essa conceituação. Notem, quando falamos que a lei penal mais benigna tem retroatividade e ultraatividade, isso significa dizer, é o mesmo que dizer que elas são, as leis penais mais benignas, extraativas, portanto elas possuem extraatividade. Extraatividade é um gênero, vigorar fora do período da própria vigência, quer dizer, vigorar para aquém e para além do período da vigência, e isso é composto de dois momentos: a retroatividade, que é a regulação de fatos pretéritos, e a ultraatividade, que é a aplicação num momento posterior ao da própria cessação, ao próprio término da vigência. O que eu estou mencionando aqui é que as leis intermediárias, se forem mais benignas, são retroativas e ultraativas. Então vamos abstratamente falar de um caso e já lhes darei um exemplo calcado na concretude, numa temática bastante atual. Imaginem que X cometeu um crime aqui e a pena desse crime era de 5 a 10 anos de reclusão. 5 a 10 anos de reclusão. Passa um tempo e vem uma lei mais benéfica dizendo que a pena do crime vai ser de 1 a 2 anos de reclusão. 1 a 2 anos de reclusão. Algum tempo depois, e antes do julgamento de X, surge uma terceira lei, dizendo que a pena do crime vai ser de 3 a 6 anos de reclusão. 3 a 6 anos de reclusão. O que eu estou mencionando é que essa lei intermediária, que é mais benigna em relação
a que lhe antecedia e aquela que lhe sucede, essa lei intermediária é a que será aplicada no momento do julgamento. E por quê? Porque ela tem extraatividade, ou seja, ela retroage para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência e mantém-se aplicável ainda que a sua vigência tenha cessado por força da revogação realizada pela terceira lei. Em outras palavras, essa lei intermediária ela é mais benéfica em relação à anterior e em relação à posterior. E ela é a que será aplicada neste caso. Essa é a lei que será aplicada neste caso. O exemplo que se pode dar, recente, é sobre uma causa de aumento de pena para o crime de roubo. O crime de roubo sempre contou com uma causa de aumento de pena se ele fosse cometido, a pena seria aumentada de 1/3 até metade, se ele fosse cometido com emprego de arma, Não havia, inclusive, distinção acerca do tipo de arma. Ocorre que, com a mudança legislativa ocorrida com o chamado pacote anticrime, ou melhor, antes do pacote anticrime, foi extirpada essa causa de aumento de pena, criando-se só uma qualificadora para o caso de emprego de arma de fogo. O que eu estou dizendo é que o emprego de arma branca, que antes compunha o conceito de arma, deixou de ser considerado causa de aumento de pena. Isso fez com que todas aquelas pessoas condenadas por roubo com a causa de aumento de pena da arma branca se beneficiassem de uma novatio legis in medios. Tempos depois, o legislador percebeu que, inclusive, isso era uma falha. Era uma falha legislativa, deixou a descoberto o caso dos crimes de roubo praticados com armas brancas, na medida em que só passou a tratar da arma de fogo. E reintroduziu a causa de aumento de pena consistente no emprego de arma branca. Ora, aquele que tivesse praticado um fato sob a égide da lei que incriminava, que aumentava a pena pela arma branca, foi beneficiado por essa lei que extirpou a arma branca do conceito de arma de fogo. E aqueles que, no intercurso da vigência dessa lei, até a nova lei que reintroduziu o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, ainda que forem julgados depois, portanto, forem julgados hoje, quando a arma branca é uma causa de aumento de pena, se eles praticaram um crime nesse intercurso, a lei que revogou, que retirou a arma branca da causa de aumento de pena, ela tem ultraatividade. Por quê? Porque essa é a característica das leis penais mais benéficas. Elas têm extraatividade, retroagem e são ultraativas. É óbvio, pessoal, anotem isso, guardem bem, que hoje, se eu praticar um roubo com o emprego de arma branca, eu respondo com a causa de aumento de pena, porque hoje esta é a lei vigente. Não há, portanto, conflito intertemporal de leis. O que eu estou apontando é que, nos casos de conflito intertemporal de leis, de fatos que, em alguma medida, mostram-se suscetíveis de regulação por mais de uma lei, é a lei benéfica que se aplica. É a lei mais benéfica que se aplica, seja pela retroatividade, seja pela ultraatividade. A esse conjunto retro e ultraatividade nós damos o nome de extraatividade. Uma segunda situação, prevista no Código Penal, leiam o Código Penal aqui do artigo 1º, basicamente, mas fundamentalmente o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º do Código Penal, diz respeito às chamadas leis excepcionais ou temporárias. Leis penais excepcionais ou leis penais temporárias. Aqui há uma distinção
acerca do que venho lhes apontando. Lei penal excepcional é aquela editada em razão de uma situação de calamidade ou transitória. Quer dizer, em razão de uma situação de calamidade ou de uma situação efêmera, de uma situação passageira, de uma situação transitória, edita-se uma lei penal. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de pandemia. Vamos imaginar que, em função da pandemia, o Poder Legislativo edite uma lei penal, que será excepcional, dizendo o seguinte: durante a pandemia da Covid-19, quem não usar máscaras em locais públicos será punido com a pena de tanto a tanto, pena de 1 a 2 anos de reclusão. Bom, isso é uma lei excepcional, ela vigora durante um período de excepcionalidade. Outro caso é a chamada lei temporária. Lei temporária é aquela que já traz em si o prazo de sua vigência. Em outras palavras, uma lei temporária é aquela que já estabelece o período da sua vigência. Ela já estabelece o período de sua duração. O prazo de vigência já é definido pela própria lei. Por exemplo, durante a Copa do Mundo no Brasil, houve a edição da Lei Geral da Copa, em que se previam crimes específicos, crimes relacionados àquele universo do Campeonato Mundial de Futebol, e já com um prazo de vigência definido. Crimes que uma lei penal que perduraria só durante o interregno da competição. Por exemplo, não sei se esse exemplo é confirmado pela realidade, mas ele tem função teórica aqui. Vender ingressos por preço superior àquele definido pela FIFA na imediação de estádios de futebol. Pena, 1 a 2 anos de reclusão. Sendo certo, repito, que essa é uma lei que traz e trouxe em si o seu período de vigência. Essa lei vigorará apenas durante o período da Copa do Mundo. Ponto. É uma lei temporária. O que eu quero lhes dizer é que tanto a lei excepcional como a lei temporária possuem ultraatividade. Portanto, elas são aplicadas para os fatos ocorridos durante o período de sua vigência. Portanto, elas são aplicadas para os fatos ocorridos durante o período de sua vigência, ainda que, no momento do julgamento, elas não mais estejam vigorando. Ainda que no momento do julgamento, a vigência respectiva, seja da lei excepcional, porque cessou a excepcionalidade, seja da lei temporária, porque o seu prazo de duração já se escoou, ainda assim elas são aplicadas no momento do julgamento. Eu estou dizendo, vamos exemplificar, é o seguinte: Copa do Mundo no Brasil. Aí eu vou na frente de um estádio e começo a vender ingresso. Olha, tem arquibancada R$1.000, o ingresso custa 200. E aí eu sou preso em flagrante. E começo a responder um processo. Acabou a Copa, o processo demorou, a lei deixou de viger, a lei deixou de produzir efeitos, portanto, isso já não é mais crime, Vale o mesmo para máscara, quer dizer, eu saio sem máscara hoje em lugar público, faço aglomeração e respondo por uma lei excepcional que não existe, mas vamos supor que existisse. E aí acabou a pandemia, tomara, oxalá acabe, acabou a pandemia, eu estou sendo julgado e já não é mais crime andar sem máscara. Aí o juiz vai julgar. E ele, que não assistiu essa aula, fala: não é mais crime essa conduta. Portanto, o que eu tenho aqui é abolício criminis. Vou extinguir a punibilidade do réu Orlando. Tá certo? Não.
está errado. Por quê? Porque o que eu estou lhes apontando aqui é a regra concernente ao fato de que a abolício criminis retroage não se aplica para os casos das leis temporárias ou excepcionais. Nos casos das leis temporárias ou excepcionais, elas possuem outra atividade, de maneira que, cessada a razão que a ensejou, lei temporária, escoado o prazo de sua vigência, escoada a razão que a ensejou, lei excepcional, escoado o prazo de sua vigência, lei temporária, elas são aplicadas para regular os fatos que ocorreram durante o período em que elas mesmas vigeram. Isso por quê, pessoal? Por uma razão óbvia. Por uma razão óbvia. Porque se não fosse assim, ninguém cumpriria leis temporárias e leis excepcionais. Porque já sabendo eu que acabou a Copa, vender ingresso na porta de estádio deixará de ser crime e, portanto, virá uma abolício criminis e eu vou me beneficiar. O que eu vou fazer? Eu vou realizar a conduta. Eu vou vender ingresso na frente dos estádios. De maneira que aí é uma questão quase elementar de razão lógica, no sentido de que, ora, se eu estou diante de leis que têm essa peculiaridade, leis excepcionais e leis temporárias, para elas a ultratividade se apresenta. Para essas a ultratividade se apresenta. Um outro tópico diz respeito às chamadas leis mistas. Leis mistas. O que é isso? Nem sempre é tão simples a definição acerca da natureza de uma lei. Tudo que eu estou lhes dizendo até agora, basicamente é assim. Olha, em se tratando de leis penais, as mais benéficas retroagem, são ultrativas, e as mais graves não retroagem, exceto nas situações das leis temporárias ou excepcionais e tal. O problema é que há algumas leis que não são apenas penais, que não possuem somente um caráter penal. Há leis que, ao mesmo tempo, são alusivas ao direito penal e ao processo penal. E no processo penal, a regra é outra. No processo penal, basicamente, vigora com exclusividade o chamado princípio do tempus regit actum. Os atos processuais são regulados pela lei vigente à época da sua prática. Os atos processuais são regulados pela lei vigente à época de sua prática. Tempus regit actum. Ora, o que fazer quando uma lei possuir caráter misto, possuir natureza mista? Ou seja, ser considerada ao mesmo tempo, simultaneamente, uma lei penal e uma lei processual penal. Nesses casos, embora com alguma discussão que não vale a pena estabelecermos, porque há posições diversas, mas são bastante minoritárias, mas nesse caso tem preponderado com força, com muita intensidade, a ideia de que, nas hipóteses de leis mistas, para o conteúdo penal da lei, aplicam-se as regras alusivas à lei penal no tempo, que são as que estamos estudando. E para a parte processual penal, aplica-se a regra processual penal. Por exemplo, quando eu estava na graduação, basicamente na mesma época que vocês estão atualmente, que era o CRE, se não erro no tempo, surgiu uma lei que foi a Lei 9.271/96. Vejam como faz tempo, como sou um sujeito antigo. E essa lei, grosso modo, ela dizia o seguinte: olha, nos casos de o réu não ser encontrado para ser citado no processo penal, suspende-se o processo e suspende-se o prazo prescricional. Suspende-se o processo e suspende-se o fluxo da prescrição. Veja, é uma lei que tem dois caráteres.
Primeiro caráter, penal. Suspensão da prescrição é direito penal. E segundo, processual, porque suspensão do processo é algo alusivo ao processo penal. E discutiu-se muito naquele ensejo como fazer em relação àqueles casos anteriores à edição da lei. Quer dizer, antes da lei ser estabelecida, antes da vigência da lei, havia um contingente muito grande de réus que não tinham sido encontrados. E ainda indagava-se, para esses réus, o que nós vamos fazer? Vamos suspender o processo e o prazo prescricional? E aí a jurisprudência, os tribunais, depois de alguma controvérsia, disseram, olha, não dá. Porque, vejam, o Orlando está sendo procurado para ser citado aqui nesse processo desde 95, não foi encontrado. Em 96 veio essa lei, suspende o processo e suspende o prazo prescricional. Só que se eu retroagir essa lei integralmente para o caso do Orlando, eu o estou prejudicando, porque a parte penal dessa lei, que alude à suspensão da prescrição, é novatio legis impérios. É uma nova lei prejudicial. Por quê? Porque suspende a prescrição. Prescrição, basicamente, é a fluência do tempo que, em ocorrendo num prazo estabelecido no Código, vocês estudarão isso, gera a extinção da punibilidade. Portanto, suspender a fluência desse prazo me prejudica. Como a jurisprudência resolveu a questão? Olha, aplica-se a parte processual da lei, porém não se aplica aos casos, repito, anteriores à vigência da lei. Os casos ocorridos anteriormente. A eles não se aplica a parte penal. Então, eu que estava sendo procurado desde 94, 95 para ser citado, em 96 entrou a lei que disse assim, olha, quando o réu não for encontrado para ser citado, suspende a prescrição e suspende o processo. Essa lei vai se aplicar por Orlando inteiramente? Não. Por quê? Porque a suspensão da prescrição lhe é prejudicial. Então só se suspende o processo e a prescrição segue correndo. Até que eu seja encontrado, obviamente, para ser citado. Se não for encontrado, a prescrição há de virar e, consequentemente, se extingue a punibilidade. Tá? Então, a ideia é essa. Nas leis mistas, é preciso compreender cada qual das suas naturezas. Um outro tópico aqui importante, relevante, e que aparenta ser uma exceção, embora a rigor não seja, diz respeito aos chamados crimes permanentes e crime continuado. Tá? Que eu preciso fazer uma breve referência acerca dos conceitos. Geralmente, no mais das vezes, os crimes são instantâneos, tá? Instantâneos. O que é um crime instantâneo? É aquele cujo resultado se apresenta numa fração determinada do tempo, numa fração precisa do tempo. Por exemplo, para não avançarmos, o homicídio. Quando é que o homicídio se consuma? Quando a vítima morre. Matar alguém, eu dei um tiro em alguém, aquela pessoa morreu, o homicídio está consumado. Ponto. Furto. Quando é que o furto se consuma? Quando eu subtrair o seu objeto, quando eu subtrair sua carteira, quando eu subtrair seu carro, quando eu subtrair sua bicicleta, ou seja, quando esses bens não estiverem mais na esfera da sua disponibilidade, consumou-se o furto, crime instantâneo. Há crimes, porém, cuja consumação se prolonga no tempo, se prorroga no tempo, se estende no tempo. Ou, para usar o termo que a doutrina normalmente adota, se protrai no tempo. Nesses casos, por exemplo, podemos referir como parâmetro o sequestro. Tá? Eu pego alguém e coloco em cativeiro e mantenho essa pessoa privada de sua liberdade durante um período, seja por maldade pura ou para praticar uma extorsão mediante sequestro. Quer dizer, eu coloco alguém em cativeiro e ligo para a família da pessoa e falo, se não me pagar um resgate, aquela pessoa vai ficar presa, vai ficar em cativeiro. Do mesmo modo, o crime de tráfico de drogas. Eu pego 50 quilos de cocaína e coloco no meu armário para vender aquela droga.
Num caso ou no outro, eu estou diante de crimes permanentes. Por quê? Porque enquanto aquela vítima estiver em cativeiro, privada de sua liberdade, o crime de sequestro está se consumando. Portanto, a consumação do sequestro ou da extorsão mediante sequestro e do tráfico de drogas também, enquanto a cocaína estiver no meu armário, o crime está se consumando, se prorroga no tempo, se protrai no tempo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no caso de crimes permanentes, se durante o intercurso da permanência, sobrevier uma lei penal mais grave, ainda que mais grave, ela se aplica. Por exemplo, qual é a pena da extorsão mediante sequestro hoje? Qual é a pena do tráfico de drogas hoje? De 3 a 15 anos. Então eu tenho 50 quilos de cocaína ali no meu armário para eu vender. E tá lá, passou uma semana, passou 2 semanas. Na terceira semana veio uma nova lei dizendo que a pena do tráfico de drogas é de 10 a 15 anos. E nesse momento é que eu sou preso. Pergunta é, essa nova lei se aplica? Sim. Por quê? Porque, na realidade, eu ainda estava cometendo crime quando essa nova lei entrou em vigor. Portanto, no fundo, o crime foi praticado ou seguiu sendo praticado já sob a égide da lei mais gravosa. Vejam que aí sequer se fala de retroatividade. Eu, no fundo, estou aplicando a lei vigente ao tempo do fato. O mesmo vale para o caso da extorsão do sequestro. Eu tenho uma pessoa privada da sua liberdade ali, eu não me recordo agora a pena do sequestro, mas vamos supor que a pena seja de 2 a 6 anos. Tá? E a pessoa está lá, privada de sua liberdade. Passa uma semana ou 2, ou um dia ou 2, e vem uma nova lei que coloca a pena do sequestro em 5 a 10 anos. E a pessoa ainda segue lá. E fica mais uns dias quando então sou preso. Ora, qual pena vai ser aplicada? Essa da lei que veio durante o intercurso da permanência. O mesmo vale para o chamado caso dos crimes continuados. Crime continuado é uma categoria que vocês vão estudar posteriormente, mas que por hora é possível dizer, segundo o artigo 71 do Código Penal, que se dá o crime continuado quando diversos crimes são cometidos de maneira semelhante, nas mesmas condições de tempo, nas mesmas condições de lugar, nas mesmas condições de execução do crime, de tal maneira que os crimes subsequentes são havidos realmente como uma espécie de prosseguimento dos anteriores. Nesses casos, a rigor, segundo o Código Penal, a pessoa não responde por todo... Aliás, a pessoa não é punida, a pena não é aplicada individualmente para cada um dos crimes. Você aplica a pena só de um dos crimes e essa pena é aumentada de 1/6 até 2/3. Então, por exemplo, a situação clássica, tá? A X é caixa do banco. Ele trabalha no banco. E todo dia ele pega R$100 do caixa e coloca no seu bolso e vai para casa. R$100 foi para casa. No dia seguinte, R$100 foi para casa. Ele faz isso durante 10 dias, tá? Durante 10 dias. Portanto, ele praticou 10 furtos. A pena do furto é de 1 a 4. Se nós fôssemos puni-lo pelos 10 furtos individualmente, no final ele teria uma pena variando de 10 a 40 anos. 10 a 40 anos de prisão. O legislador, nesses casos, entende que, por razões variadas, você aí tem um crime continuado. Uma espécie de ficção jurídica, e que, repito, vocês estudarão no momento oportuno. De maneira que o sujeito vai responder só por um dos crimes, aplica-se a pena só de um dos furtos, 1 ano, 1 a 4, aumentada de 1/6 a 2/3. Portanto, aquela pena, se for se somar tudo, a pena mínima que você teria seria 10 anos, no meu exemplo. Seguindo a regra do crime continuado, a pena mínima é de 1 ano elevada de 1/6 a 2/3. Vamos supor que você elevasse de 1/6
dá 1 ano e 2 meses. Ainda que se elevasse de 2/3, daria 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Vejam a diferença para os 10 anos alusivos à soma. Nada disso é a nossa temática. Nossa temática aqui é a seguinte: se no intercurso dos crimes que compõem o crime continuado vier uma lei penal mais grave, que, por exemplo, estabeleça uma pena maior, essa lei é aplicada. Não há, nesse caso, nessa hipótese, consideração sobre novatio legis imperius. Portanto, tanto a lei nova, ainda que mais grave, que se apresente no intercurso dos crimes permanentes, como aquela que se apresente no intercurso do encadeamento de um crime continuado, são aplicados. E aqui não há dúvida, tá, pessoal? Isso deriva, inclusive, de uma súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Sempre que o professor falar de súmula, vale lerem a súmula, e de preferência escreverem também o texto da súmula para guardarem bem, né? As súmulas são entendimentos jurisprudenciais bastante consolidados e que, portanto, têm uma importância inequívoca, Prosseguindo, o último tópico que quero falar sobre a questão da lei penal no tempo, na verdade, não alude à lei penal. É uma indagação que, em alguns casos, surge a respeito da chamada jurisprudência mais benéfica. Seria a jurisprudência benéfica retroativa? O que o professor está querendo dizer com isso? Olha, jurisprudência, no fundo, consiste no conjunto de decisões que os tribunais tomam a respeito de determinadas matérias, e essa jurisprudência, como todos sabem, mormente no Brasil, às vezes é instável, às vezes é variável, às vezes o entendimento que se tinha acerca de determinada matéria muda. E, portanto, vem a indagação sobre se a jurisprudência mais benéfica retroage ou não. A rigor, a resposta é negativa. Ou seja, a jurisprudência mais benéfica não se aplica aos fatos ocorridos anteriormente à sua formulação. Jurisprudência não tem força de lei. Porém, há casos em que isso acaba acontecendo, gente. É quase uma espécie de ruptura a preceitos dogmáticos mesmo, mas que se concretizam para a manutenção de uma espécie de igualdade, para que o tratamento dispensado a situações equivalentes não seja assim tão diferente, sobretudo quando a jurisprudência mais benéfica deriva do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é o Supremo Tribunal Federal que realiza o controle de constitucionalidade das leis e, em alguns outros casos, adota decisões sedimentadas, decisões no plenário. Plenário é, digamos assim, a totalidade dos ministros do Supremo. Vocês vão aprender isso ao longo do curso, mas basicamente o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros e ele se divide em três órgãos, né? Ele tem a primeira turma, composta de 5 ministros, a segunda turma, composta de 5 ministros, portanto, o presidente do Supremo não participa das turmas, cada uma delas com competência equivalente à outra, não há distinção entre as turmas, mas há também o plenário. O plenário é a totalidade dos 11 ministros, é quando os ministros das duas turmas se reúnem, e também há a figura do presidente. São 11, o presidente do Supremo Tribunal Federal atualmente, todos sabem que é o ministro Luiz Fux. Pois bem, há decisões do Supremo que têm ou caráter vinculante, ou que realmente são solidificadas, sedimentadas, e que acabam constituindo uma jurisprudência penal benéfica que retroage. Por exemplo, o que aconteceu na questão da prisão em segunda instância. Prisão
derivada da execução provisória da decisão proferida pelos tribunais de segundo grau. Ora, quando o Supremo passou a entender pela inadmissibilidade da prisão em segunda instância, embora isso não seja exatamente uma matéria penal, mas é óbvio que essa decisão do Supremo retroagiu para beneficiar todos aqueles que tinham sido condenados e tinham sido presos em segunda instância. Vamos inventar um outro exemplo para vocês entenderem. A dúvida sobre se no conceito de arma branca para o roubo pode estar o espeto de churrasco. Né? Aí vamos supor que A foi condenado por roubo com emprego de arma branca, porque praticou um roubo com espeto de churrasco, e algumas outras pessoas ao longo da vida também foram condenadas assim, e estão aí cumprindo suas penas. E essa matéria, no meu caso, que fui condenado também por roubo com espeto de churrasco, ela chega no Supremo. E o Supremo claramente diz: viola o princípio da legalidade considerar-se espeto de churrasco arma branca. Portanto, não há aí a causa de aumento de pena do roubo. Indaga-se. Isso é jurisprudência, não é lei. Porém, parece-lhes justo que Y e Z, que estão cumprindo pena de roubo majorado, roubo agravado, com a pena agravada pelo fato de terem no praticado com espeto de churrasco, não se beneficiem dessa jurisprudência agora solidificada, sedimentada do Supremo Tribunal Federal? A resposta que surge é muito provavelmente no sentido de que há uma injustiça, há uma desigualdade nesse caso. E eu não excluo, não afasto, embora, repito, seja algo com alguma, que padece de alguma controvérsia, mas eu não excluo que nesse caso os réus Y e Z postulem ao juiz da execução penal a extirpação do aumento de pena alusivo ao emprego do espeto de churrasco, se não mais, para o Supremo Tribunal Federal, esse espeto de churrasco pode ser considerado como arma branca. Então vejam, embora se assinale aí que a jurisprudência não é exatamente fonte de direito e que, portanto, a rigor não se insere nesse conflito intertemporal, há situações em que a praxis jurídica nos demonstrará o contrário. Para concluir a aula de hoje, queria brevemente falar com vocês sobre o chamado tempo do crime, previsto no artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime. Porque até agora eu falei acerca da lei penal que vai ser aplicada tendo em consideração o momento do fato. Agora nós nos voltamos para o fato. Qual é o tempo do crime? Quando é que eu considero que um crime foi cometido? Portanto, a importância de respondermos à pergunta qual é o tempo do crime diz respeito a sabermos qual lei aplicar. Qual é a lei que será aplicada? O Código Penal, no artigo 4º, adotou a chamada teoria da atividade. Teoria da atividade. Para o tempo do crime, o que temos é a teoria da atividade. Portanto, o crime considera-se praticado, o crime considera-se cometido no momento da ação ou omissão. No momento da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. Repito, tempo do crime. Crime se considera praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então imagine o seguinte, eu pego minha arma de fogo e dou um tiro em X. X é internado, fica 15 ou 20 dias internado e vem a falecer um mês depois, em consequência do tiro. Qual o tempo do crime por mim praticado? No caso aí, um homicídio. O tempo do crime é o momento da ação ou omissão, ainda que o resultado, na espécie aí, a morte, tenha ocorrido num outro momento. E, portanto, é nesse momento da ação ou omissão que eu haverei de verificar qual a lei será aplicada.
Isso tem importância para outras questões. Vejam só. Imaginem que X, com 17 anos e 10 meses de idade, encontra-se com Y, que é seu desafeto, e lhe dá 2 ou 3 tiros. E Y fica internado 6 meses e morre. Pergunta-se, X, que deu os tiros, responderá criminalmente por esse homicídio? A resposta é não. Por quê? Porque o tempo do crime é o da ação ou omissão, ainda que outro seja do resultado. E quando o X praticou a ação nesse caso, ele tinha menos de 18 anos. E tendo menos de 18 anos, ele fica fora do direito penal. Ah, ele não vai ser punido de algum modo? Vai, mas ele vai ser punido nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não nos termos do Código Penal. Basicamente, a diferença é substantiva, porque o homicídio tem uma pena de 6 a 20 anos no Código Penal, que pode ser de 12 a 30 a caso qualificado, e no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a sanção máxima que se pode estabelecer a X é a da internação por no máximo 3 anos. Por no máximo 3 anos. Só veja que é a diferença substantiva. E aí indagarão, poxa, mas a vítima morreu, ele já tinha 18 anos. E vocês que estudaram vão responder, mas não importa. O tempo do crime é o da ação ou da omissão, ainda que seja outro o do resultado. Da mesma maneira, vocês verão que no Código Penal existe uma circunstância atenuante quando o crime é praticado por alguém que tem menos de 21 anos de idade. Menos de 21 e, obviamente, mais de 18, porque com menos de 18 nós não estamos falando de direito penal. É o direito do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas põe bem, alguém que tem que pratica um crime com menos de 21 anos, naturalmente mais de 18, repito, com menos de 21 anos, tem a rigor o benefício de uma circunstância atenuante. A pena vai ser atenuada. Imaginem que alguém com 20 anos e 10 meses deu tiros numa pessoa e essa pessoa morre já quando o autor dos disparos completou 21 anos. E aí eu, juiz, vou julgar essa pessoa. Aplico ou não a circunstância atenuante? A resposta é, aplico. Por quê? Embora o resultado tenha advindo depois que ele tinha 21 anos, o que eu considero como tempo do crime e que, portanto, determinará qual a lei que haverá de regular aquela situação, é o momento da ação ou da omissão. É o momento da ação ou da omissão. É isso que nos diz o artigo 4º do Código Penal. Ah, e o inverso é verdadeiro, professor? Vamos supor, o Código Penal diz que aquela pessoa que for idosa tem também uma circunstância atenuante. Tá? A pessoa tem uma circunstância atenuante em seu benefício. Aí vamos supor que o sujeito com 59 anos e meio de idade dá tiros em alguém. Dá tiros numa determinada pessoa. E essa pessoa fica internada até depois e morre quando o réu tinha mais de 60. Nesse caso, você, com base no que eu estou falando aqui, vai aplicar a atenuante? Ora, se fosse só considerarmos o tempo do fato, a resposta seria não. Nesse caso, só para lhes adiantar, vocês estudarão isso em Direito Penal 3, nesse caso, o Código Penal diz que a atenuante é aplicada ainda que o sujeito tenha mais idade no momento do fato ou no momento da sentença. Mas vejam, o Código Penal precisou dizer que para a atenuante ser aplicada numa hipótese assim, a idade pode ter advindo no momento da sentença, porque do contrário não se aplicaria, na medida em que o tempo do fato é categorizado no nosso Código Penal consoante a teoria da atividade. Portanto, está excluída a chamada teoria do resultado, que diz que o tempo do fato é o do resultado. No nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal, não é assim. Leiam o artigo 4º e saibam, teoria da atividade. O tempo do crime é o da ação ou omissão, ainda que outro
ainda que outro seja o momento do resultado. Tá bem, pessoal? Foram duas aulas sobre essa temática, lei penal no tempo. Repito, sei que é um tema árido, que carece aí da participação de vocês, seja no âmbito das dúvidas, nas aulas síncronas, mas sobretudo na leitura dos livros de doutrina. Eu ficarei à disposição para esclarecer qualquer indagação. Espero que sigam estudando. Vamos em frente. Um grande abraço a todos.